Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto fascinante: como a inteligência artificial está simplesmente revolucionando uma das indústrias mais antigas e essenciais do mundo, que é a construção civil. Vamos descobrir juntos como essa tecnologia já está de fato construindo o nosso futuro. Pois é. Essa frase ela resume perfeitamente uma virada de chave histórica. Depois de décadas, séculos, usando métodos tradicionais, a construção civil está finalmente abraçando a sua própria revolução digital. E a inteligência artificial está bem no centro dessa mudança. Ok, mas para a gente entender por que essa mudança é tão necessária, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos desafios que o setor enfrenta, há muito tempo. E olha, não são só desafios pequenos, não. São barreiras crônicas que impactam tudo, desde o custo final de um imóvel até a segurança de quem está trabalhando na obra. Projetos que estouram o orçamento e o prazo, e isso, infelizmente, virou a regra, não a exceção. É exatamente esse cenário, sabe, de ineficiência, de risco, que a inovação tecnológica precisa resolver com urgência. E é justamente aí que a inteligência artificial entra em cena. E não é só como uma ferramenta, não. É como se fosse uma nova planta baixa, um novo plano mestre para resolver esses problemas que estão aí super enraizados. Essa frase é ótima, né? Ela resume tudo. A IA deixou de ser coisa de filme para virar realidade no dia a dia da construção. Hoje, ela já é uma ferramenta prática que otimiza processos e que garante o sucesso de projetos muito reais. Tá, mas o que é IA nesse contexto, afinal? Pensa assim, são sistemas que imitam a nossa capacidade de aprender e de tomar decisões. Eles pegam um volume gigante de dados, de projetos antigos, de sensores, de modelos, e usam tudo isso para prever problemas, para otimizar o planejamento e para automatizar aquelas tarefas que antes eram super manuais e repetitivas. E olha, isso aqui não é modinha passageira, não. Ó. O que a gente vê nesse gráfico é um crescimento, assim, explosivo no interesse pelo assunto. Repara no salto que dá a partir de 2019. É um sinal claríssimo de que a IA na construção civil deixou de ser só uma teoria para se tornar uma área de pesquisa e aplicação fundamental. Beleza, então vamos ver como isso funciona na prática. E vamos começar pela fase que é talvez a mais crítica de qualquer projeto: o planejamento e o design. Pensa no processo como se a gente estivesse refinando o petróleo. Primeiro, a gente coleta os dados brutos, que vêm de projetos passados, de sensores, de modelos. Depois, a IA entra para refinar esses dados, transformando tudo em informação que faz sentido. E, por fim, algoritmos mais avançados transformam essa informação em conhecimento de verdade, ou seja, em insights que ajudam a tomar decisões estratégicas. É um ciclo que vai ficando mais inteligente a cada novo projeto. O grande lance da IA no planejamento é exatamente esse: a capacidade de prever o futuro. Em vez de descobrir um problema na estrutura lá no meio da obra, os algoritmos já identificam isso na fase de design. Em vez de apagar incêndio com um orçamento estourado, a IA já prevê isso com base no histórico. É trocar a reação pela antecipação. É uma mudança de jogo. Ok, saímos do planejamento, agora vamos lá para o canteiro de obras para ver como a IA está mudando o dia a dia da execução dos projetos. Olha, a diferença do antes para o depois é gritante. A gente sai de um modelo que só reage aos problemas para um que é proativo. Quando você junta a IA com o BIM, que são aqueles modelos 3D inteligentes da construção, a gente passa a ter simulações que preveem o que vai acontecer, orçamentos que se ajustam em tempo real, cronogramas que se adaptam a imprevistos, tudo isso monitorado constantemente por sensores e drones. E o impacto no bolso? Bom, ele é transformador. As projeções falam no aumento potencial de até 71% nos lucros do setor até 2035. Isso não é uma melhoriazinha qualquer, é um salto gigantesco. Mostra que investir em IA hoje é questão de sobrevivência e de liderança lá na frente. E aqui tem um ponto super importante. A ideia não é substituir pessoas, mas sim libertar o potencial delas. A IA consegue automatizar até 30% daquelas tarefas repetitivas, sabe? Aquelas que comem o tempo de engenheiros e arquitetos. Isso significa menos tempo preenchendo planilha e mais tempo focado naquilo que só os humanos sabem fazer bem: criar, inovar e resolver problemas realmente complexos.
E toda essa eficiência, claro, se traduz em economia de dinheiro. A integração da IA com robótica pode tornar os custos totais de um projeto em até 20%. Lembra daqueles problemas de orçamento estourado que a gente falou no começo? Pois é, essa tecnologia é a resposta direta para isso, tornando muito mais obras viáveis e financeiramente sustentáveis. E isso não é só papo de futuro, não. Já está rolando. A gente vê isso no Apple Park, que usou IA para otimizar cada detalhe, no projeto gigante do Crossrail, lá em Londres, para prever desafios em túneis super complexos, e até aqui no Brasil. A Direcional, por exemplo, usou IA generativa e transformou seu atendimento ao cliente. A tecnologia já está no campo de batalha. Mas, claro, nem tudo são flores. Apesar de todo esse potencial, para adotar IA em larga escala na construção, ainda existem os obstáculos bem importantes pelo caminho. A implementação não é simples. Os desafios são financeiros, claro, por causa do custo inicial alto, mas também são culturais. Tem muita resistência em abandonar os métodos antigos. E, tecnicamente, talvez o maior problema seja a falta de dados de boa qualidade, que são o combustível da IA, né? Muitas empresas ainda sofrem para organizar isso. Se a gente junta isso com a falta de gente qualificada, a gente entende por que a adoção ainda é um pouco lenta. Bom, para a gente fechar, vamos olhar um pouco para o futuro e tentar entender o que essa transformação toda significa para a forma como a gente constrói o nosso mundo. Essa citação resume perfeitamente a visão de futuro. A IA não é uma ameaça. Pelo contrário, é uma ferramenta que empodera. Ela permite que os profissionais de engenharia civil voltem a focar no que fazem de melhor. Inovar, criar, resolver problemas que realmente importam e deixar o trabalho repetitivo para as máquinas. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que é fundamental. Conforme as máquinas ficam mais e mais inteligentes, gerenciando a operação, qual vai ser o novo papel do construtor humano? O futuro não parece ser sobre máquinas tomando lugar de pessoas, mas sim sobre uma nova forma de colaboração. Uma parceria onde a nossa criatividade, a visão estratégica e a capacidade de resolver problemas complexos se tornam as nossas habilidades mais valiosas. A pergunta que fica é: como vai ser o profissional de engenharia do futuro?